Passada a eleição presidencial, Ratinho Júnior começa a desenhar uma nova reforma administrativa dentro do governo estadual. O chefe do Poder Executivo está finalizando os últimos detalhes e nos próximos dias encaminha para a Assembleia uma proposta de reforma administrativa dentro do governo. As mudanças devem conter o desmembramento de algumas secretarias, além da criação de outras. O texto que será enviado para a Casa de Leis deve ressaltar que as mudanças são necessárias para se adequar ao segundo mandato. Entretanto, na prática, há necessidade de acomodar todos os aliados que colaboraram para a reeleição no Estado. Ao todo, a chapa de Ratinho Júnior e Darcy Piana contou com o apoio de 11 siglas. Firmaram aliança com o governo o PP, Republicanos, Solidariedade, MDB, PL, PTB, União Brasil, PROS, PMB, Agir, além da federação formada por Cidadania e PSDB. Alguns nomes de possíveis secretários e ocupantes de pastas importantes já circulam nos bastidores. Uma aposta certa é o deputado estadual Guto Silva, do PP, que já participou da coordenação de campanha de Ratinho Júnior. Ele foi chefe da Casa Civil durante quase todo o mandato do governador, mas não se candidatou a nenhum cargo nas eleições. O parlamentar deve retornar ao governo, porém à frente de uma secretaria ainda não definida. Outro nome quase certo é o do deputado Marcel Miqueleto, que foi secretário de Administração e Previdência e que hoje lidera a bancada governista na Assembleia. Outro nome do PL que pode vir a ser lembrado é o deputado federal Paulo Martins, que disputou o Senado, mas perdeu a corrida para Sérgio Moro, do União Brasil. No próprio PSD, partido de Ratinho, o deputado estadual Márcio Nunes, que foi secretário de Desenvolvimento Sustentável e Turismo, deve retornar ao Palácio Iguaçu. Da mesma forma, os deputados federais Beto Preto, que esteve à frente da Secretaria Estadual de Saúde, e Sandro Alex, que comandou a Secretaria de Infraestrutura e Logística por um bom período do primeiro mandato do governador. O Beto Preto, inclusive, já retornou à Secretaria de Saúde. Já no União Brasil, um dos nomes mais cotados para assegurar um espaço no governo estadual é o deputado federal Felipe Francischini. E outros partidos que podem surgir no primeiro escalão do segundo mandato de Ratinho são MDB, Cidadania e PSDB. A expectativa do anúncio dos futuros nomes para comandar as secretarias, superintendências ou autarquias estaduais também alimenta a esperança dos candidatos a deputados estaduais e federais que não se elegeram, mas ficaram na suplência, que podem ocupar as cadeiras da Assembleia ou da Câmara Federal, ou seja, isso aqui é tudo bolão de apostas, né? Eu não acredito que o PSDB vai ter secretaria, por exemplo, muito difícil, né? Eles foram muito mal nas eleições. Outros nomes são certos, Beto Preto já está na saúde, inclusive o que se comenta dentro do Palácio Iguaçu é que ele deve ter a chance de comandar uma secretaria fora da pandemia, né, já que a gestão dele toda foi voltada para a pandemia, agora ele faria uma gestão de verdade na saúde, muitos falam sobre isso, vamos ver se vai se confirmar. Guto Silva é um homem forte de Ratinho Júnior, né, ficou todo o primeiro mandato com ele ali, deve retornar ao governo, foi fiel ao governador, inclusive. Quando o governador o chamou e falou, você não vai ser candidato, ele respeitou e deve ser agora premiado, né? Lealdade, geralmente na política, ela é premiada quando a lealdade é como essa. O MDB deve ter uma secretaria, se fala na agricultura, por exemplo, não sei se o nome vai ser o Anibele Neto, que é o deputado estadual, se fala muito sobre isso, mas tem alguns nomes aqui que chamam a atenção. Por exemplo, Marcel Miqueleto, né, que está na liderança do governo na Assembleia. Muita gente do governo critica a postura dele na Assembleia, porque diz que ele não lidera de verdade, não defende o governo com a veemência que muitas vezes é preciso. E o pessoal faz muita comparação, Pedro, o trabalho do Miqueleto na Assembleia com o Sembach, que eram liderantes que, sim, era veemente na defesa. Sabe aquela coisa indefensável? Ele ia lá e defendia mesmo assim. O pessoal faz muita comparação, tem muita crítica ao trabalho dele lá na Assembleia. Enfim, tem muitos nomes aí. Uma coisa que é certa é que nós teremos mais secretarias, tá? Algumas secretarias serão desmembradas. Por exemplo, a Justiça, Trabalho e Família deve ser desmembrada em alguma dessas pastas. Deve ser criada a Secretaria da Mulher, que vai atender aí a algum partido. O governo Ratinho Júnior foi criticado por não ter muitas mulheres em seus escalões superiores. Então ele deve tentar atender uma cota, digamos assim, de mulheres nesse primeiro escalão. E, Pedro, para terminar, o Felipe Francischini, que é o principal nome do União Brasil para uma possível secretaria, ele tinha uma visão muito assim, ó, se o Bolsonaro ganhar, eu posso mesmo assumir uma secretaria. Mas se o Lula ganhar, o Francischini faz a conta que ele vai ter um papel mais importante na oposição lá dentro do Congresso. Então,
Vamos acompanhar para ver, mas o Fraschini tinha dito aí assessores, aliados mais próximos, que se o Lula ganhasse, ele queria estar em Brasília para fazer uma oposição mais veemente contra o governo Lula. Ele vai bem nisso, né? Vamos ver o que ele vai decidir daqui para frente. Olha, esse é o momento em que você tem mais secretariável do que secretaria. Todo mundo agora se coloca, fala que tem condições, que tem a melhor capacidade administrativa. É importante que o governador ele olhe com muita calma nesse momento, porque ele teve um projeto, Marco, de primeiro governo que foi bem avaliado e foi aprovado pelas pessoas na urna. Ele tem que tomar cuidado para não cometer um cavalo de pau que alguns governadores fizeram no segundo mandato. Basta a gente lembrar aqui, Lerner teve problemas no segundo mandato, Requião teve problemas no segundo mandato, Beto Richa teve problemas no segundo mandato, porque muitas vezes esses aliados que são tão apetitosos assim em pedir que sejam acolhidos dentro do governo, são os mesmos aliados que muitas vezes começam um cabo de guerra ali interno para justamente tentando defender os seus interesses pensando na próxima eleição. Então é fundamental que nesse momento se tenha muita calma para que os interesses que prevaleçam, seja do governo, os princípios, né, de economia que avançaram nesse primeiro mandato do Ratinho, sejam também mantidos. Agora, você cita alguns nomes. Eu sei que alguns já estão se vendendo, sabe como o quê, Mark? Qual o argumento que estão se vendendo como possíveis secretariáveis? Dizendo, olha, eu tenho uma boa interlocução com o pessoal do PT, vai precisar conversar lá com o governo federal, então eu vou ser bom em trazer esse tipo de recurso, esse tipo de diálogo. Ou seja, cada um está jogando com seus predicados. Do mesmo jeito, alguns atacam o outro falando, olha, fulano de tal não pode ser secretário, ou tem que ser uma secretaria figurativa, porque o pessoal do PT tampa o nariz quando vê essa pessoa. Ou seja, cada um está vendendo o seu currículo como pode.